Nós que fazemos a TV SBR de Russas estamos aqui fazendo a cobertura de mais um encontro político do PMDB, o Eunício Oliveira. Encontros regionais que estão sendo marcados em várias cidades do estado do Ceará, onde Eunício Oliveira, com toda a caravana PMDB, deputados, prefeitos, vereadores, lideranças, se fazem presente para engrandecer, para admirar, para prestigiar esta pré-campanha de Eunício Oliveira para governador do estado do Ceará. TV SBR, Russas, Ayrton Ferreira, para você que está ligado conosco. Vai fazer pergunta? Sobre a situação do início, se caso o governador não for candidato, o Tasso vai vincular do início? O senador Tasso, que a gente tem lido, que a gente tem conversado com pessoas ligadas ao senador Tasso, é que ele vai para o grupo da oposição, ou como candidato ao Senado, ou como simples cidadão cearense. Então não tenho nenhuma dúvida que o senador Tasso está do lado do Eunício Oliveira. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Roberto, da Rádio Uirapuru AM, do município de Morada Nova. Meu caro deputado, nos fala desse momento, desse encontro do PMDB hoje na cidade de Russas. Realmente esse encontro hoje é o terceiro encontro de 2014, começamos em Malabuiú, Croatá e agora em Russas. Em 2013 nós fizemos 8 encontros. Então esse encontro era para que a gente pudesse, para que o senador Eunício, para que o PMDB tivesse um diagnóstico do estado do Ceará, para facilitar o seu plano de governo. Mas o momento hoje, eu acredito que não tem plano, não tem conversa, é mais uma situação política, é um momento político. Eu até acredito que hoje o senador Eunício vai me esclarecer quando é que vai oficializar a sua candidatura ao governo do estado. Então, bom dia, Justo Ribeiro, Rádio da Serra de Ipu. A minha pergunta é objetiva. Sabemos que existe uma pesquisa anterior, bem recente. Os fatos mostram que realmente o início está no caminho certo? Com certeza, o Eunício Oliveira já vem um trabalho há muito tempo como deputado federal, foi um dos melhores deputados do estado do Ceará, foi líder do PMDB na Câmara, que é coisa muito difícil dentro de um partido como o PMDB. Hoje, como senador da República, um dos melhores senadores não só do estado do Ceará, mas do Brasil, tem mostrado lealdade ao governador Cid no seu primeiro encontro, na sua primeira eleição do Cid, na reeleição do Cid, na eleição de Roberto Cláudio. Então eu acredito que a última conversa, o último almoço, a coisa ficou bem esclarecida. O Eunício Oliveira declarou que tinha esse sonho, que iria ser candidato e praticamente comunicou ao governador. Não tem nenhuma dúvida que essa candidatura não tem mais volta, ou com Cid ou sem Cid, é uma candidatura do povo e as pesquisas já estão mostrando que a pesquisa, apesar de ser um momento, diagnóstico do momento, mas é um reflexo do trabalho e da proposta do Eunício Oliveira para o governo do estado. Deputado RP da Rádio Uirapuru, tem acompanhado todos os eventos do PMDB e aqui na nossa região do Vale do Jaguaribe a gente tem um grupo alto de deputado estadual, até mesmo alguns federais, e é preciso a gente muitas vezes buscar um lá fora ou de outra região. Na cidade de Morada Nova nós estamos com dois problemas. Primeiro, eu pedi também ao cidadão, não vim fazer pergunta, me pedi ao novo deputado também. Primeiro, a nossa segurança está em Morada Nova, é um lá tão pequeno e muitas vezes não dá para cumprir nem os assaltos do PMDB lá em Morada Nova. E a outra coisa é uma questão desses empréstimos. Muitos agricultores estão nos procurando no município de Morada Nova porque os bancos não estão renegociando a dívida. E o senhor, junto ao Eunício Oliveira, pode fazer o recurso maior. Agradeço. Com certeza. É que essa questão da... Infelizmente, são poucos deputados às vezes tem deputado paraquedista que só aproveita, só aparece na época da eleição, pega os votos e vão embora, são muitos que não têm compromisso com o povo do estado do Ceará.
Mas em relação à segurança ou à insegurança, o nosso governador realmente investiu milhões, mas, do meu ponto de vista, foi incompetente de gastar milhões, jogando dinheiro no Rio Jaguaribe de rio abaixo. Então isso é um dos motivos que ele realmente falhou, pecou e não resolveu e não diminuiu o problema da segurança do Estado do Ceará. É por isso que eu disse que até na segurança o Eunice Oliveira pode contribuir e muito, porque como empresário há mais de 30 anos as suas empresas trabalhando na segurança. Então eu acho que até na segurança o Eunice é a esperança que a gente possa resolver o problema do Estado do Ceará. Bom dia, deputado. Jackson Douglas, da Rádio 90.3 Caminhoneiro, Tabuleiro do Norte. Deputado, a gente sabe que com a indecisão, né, do governador Cid Gomes, de ser quem será o seu pré-candidato, a gente acredita que Eunice Oliveira parta na frente. Qual é a visão do senhor em relação a essa indecisão do governador do Estado do Ceará? Eu acho que o nosso governador pisou na bola, se emocionou no momento em que o Eunice Oliveira comunicou que seria candidato a governador. Então, naquele momento, eu acredito que o Cid fez uma ameaça ao governador, ao senador, dizendo que ia renunciar ao governo e que ia ter o Ciro como senador, como se o Ciro fosse o grande nome para ser senador, porque o Ciro Gomes já foi decepcionado, já mostrou que não serve para o parlamento. O Ceará mostrou que o Ciro foi uma decepção como deputado federal, imagine como senador da República. Então o nosso governador pisou na bola, porque tomou decisão com raiva, ameaçou que ia renunciar ao governo, para favorecer o seu irmão no Senado. E graças a Deus o vice-governador Domingos Filho não foi pau-mandado, não renunciou e furou o projeto do Ciro para governo. Então ele ficou um dos grandes nomes que seria do PROS, seria o Domingos Filho, mas foi desmoralizado politicamente e agora realmente ele não tem nome dentro do PROS para combater, para ir para o embate com um grande nome que é o Eunice Oliveira. Deputado, eu sou da Rádio Educadora, mais uma emissora do Grupo Adelmo Aquino, 6 emissoras cobrindo esse evento, a Rádio Irapuru, a AM lá de Morada Nova, a Rádio Educadora, a Rádio Caminhoneiro, mas é um grupo mais. Mas a minha pergunta, deputado, é a seguinte: nós sabemos que a seca no Nordeste, literalmente no Ceará, não é por acaso. E cada pleito político que acontece, todo mundo fala da seca, se preocupa com a seca, mas é uma preocupação assim que é apenas um faz de conta. Se o nosso senador Eunice Oliveira chegar a ser governador do Estado de Ceará, ele tem um projeto para viabilizar e combater a seca de verdade? Eu queria dar um abraço aqui em dois grandes prefeitos que estão aqui, o prefeito João Marcos do Caririaçu, grande liderança, o prefeito Osmando de Milagre, liderança, prefeito de Postura, prefeito que não tem medo de tomar, a vice-prefeita do Cedro que estou aqui, enfim. Em relação à seca, eu que sou do sertão, eu que fui prefeito da minha cidade, lá do meu Saboeiro, foi outra falha do governador Cid. O Cid abandonou as ações da seca. Tem ação da seca, o que vem da presidente Dilma. Mas infelizmente o governador Cid só pensa nas grandes obras e deixa o povo do sertão e deixa o povo sofrendo nessa região da seca. E eu tenho certeza que Eunice Oliveira, como filho de Lavra da Mangabeira, que sofreu, que sentiu na pele o que é uma seca, com certeza essa será uma das grandes prioridades dentro do governo de Eunice Oliveira, porque a seca a gente tem que conviver. Tem país do mundo que tem inverno toda hora, tem país do mundo que tem as geadas, e por isso o povo vive. Então, infelizmente, o Estado do Ceará vem apanhando e graças a Deus teve ações importantes mais da presidente Dilma, mas infelizmente o nosso governador, quem anda do Pernambuco, como viu o governador Eduardo Campos, você vê várias ações que são do dinheiro
do Estado. Infelizmente, nosso governador só pensa nas grandes obras do governo do Estado. Bom dia, deputado. É um prazer enorme. Eu sou Francioli Luciano, da Rádio Canaã Araripe e da 105 FM do Crato, que também está transmitindo ao vivo esse grande evento. Osmar, cheio no coração, você que é o grande milagreiro de milagre. João, você que é o grande baixinho que está fazendo de Caririaçu ser grande, e esse deputado maravilhoso que é o guerreiro maravilhoso, briguento como tudo, pelas as coisas do Cariri, a vice-prefeita do Cedro, que é uma senhora que representa as mulheres do Ceará. A todos os senhores e senhoras, o nosso bom dia. Mas o Cariri tem passado por momentos difíceis no que tange a sociedade reclama por melhores dias de segurança. E vem a calhar aqui uma senhora, a vice-prefeita do Cedro, que é uma mulher. A violência contra a mulher no Cariri tem crescido bastante. Há uma delegada no Crato que se acha dona do cargo, que não dá entrevista para a imprensa, entendeu? E que ela não nos respeita como sendo um órgão publicador da coisa pública. Enfim, por conta, ela realmente não merece estar no cargo que está. Como fica, senhores prefeitos e deputados, caso da violência contra a mulher do Cariri, que acrescenta-se day by day o que nós podemos esperar do próximo governo que está vindo aí? Olha, eu acho que a delegada que se comporta dessa maneira antidemocrática, ela tinha que ter respeito ao povo, e se o secretário de segurança tivesse impulso, tem que meter a caneta e exonerar e demitir. Já foi delegada agora. Já foi? É outra delegada agora. Então, essa já foi. Então, era outra questão da segurança, é como eu tenho dito. O governador Ciro é um grande gestor, tem trabalhado muito para o governo do Estado. Mas eu quero aqui sempre fazer esse questionamento. Se o governador Ciro foi incompetente para resolver o problema da segurança do Estado do Ceará, imagine um candidato que seja pau-mandado, imagine um vaqueiro, imagine um posto para administrar o Estado do Ceará. E por isso que eu digo que a solução é Eunício Oliveira para resolver definitivamente, para diminuir os índices de segurança que existem no Estado do Ceará. Fortaleza é a 7ª cidade mais violenta do mundo. Isso é uma vergonha. E teve deputado lá na Assembleia, deputado lagartixa, puxador de saco, que vem que o governo está com 8 anos investindo, gastando milhões, jogando dinheiro aí no Rio Jaguaribe, gastando mal. O que é que adianta ter uma delegacia bonita se não tem delegado, se não tem estrutura, não tem viatura? Então são dinheiro gastado mal. Então eu acho que chegou o momento de ter um governador que vai priorizar essa questão da seca, essa questão da segurança. E o nome certo é Eunício Oliveira, porque tem experiência e tem talento. Só um segundo. Vamos nos acomodar novamente, sentado, que esses colegas da imprensa estão lá no final, não estão conseguindo visualizar aqui os nossos amigos. Então, olha, o João Marcos, a vice-prefeita do nosso amigo. Tá certo? Vamos sentar lá ainda. O senador já está chegando, a gente já fica relativamente organizado, já vai iniciar o isso, tá certo? Vamos lá, Tarcísio. O deputado, dono da Rádio Central FM de Quixadá, Rádio Pioneira FM de Choró e Canudos FM da cidade de Boa Viagem, eu perguntaria a você, à medida em que a pré-candidatura de Eunício Oliveira vem crescendo, evoluindo e mexendo, agitando, né, os meios políticos do Ceará,
eu perguntaria a você, hoje o próprio Eunício Oliveira se confunde com a grandeza do PMDB em termos de evolução. Então o que é que ele pode definitivamente fazer pela Dilma, nossa presidente, em termos, digamos, desses ataques que a Petrobras vem recebendo contra a própria Dilma como futura candidata? Infelizmente a presidenta Dilma pisou na bola, porque eu não sei como é que o presidente da República assina um papel sem dizer que não liga. Isso é uma vergonha. Essa corrupção na Petrobras tem que ser investigada. Essa CPI que estão querendo, a CPI tem que ser específica para um fato novo. A CPI misturada com 2, 3 fatos é para melar, é para virar mais uma pizza que vai acontecer. Então eu acredito na CPI focada. O foco é a corrupção da Petrobras. Quebrem quem quebrar. Se a presidente tiver culpa, o problema é dela. E temos aí, eu acredito que tem que ser por aí, tem que ser investigado, não adianta blindar, que o povo está de olho, o povo foi para a rua, e pode ficar certo, que a Copa do Mundo está vindo aí, o povo vai para a rua contra esses tapa-buracos que possa acontecer dentro da CPI da Petrobras. Deputado Bernardo, bom dia. Eu sou Ayrton Ferreira, da TV SBR Russas. Mentiroso essa semana pelas manchetes de jornais que conversa, se não deu início com o governador Cid. A conversa curta e direta do Cid, ou melhor, do Eunício para Cid, era que com apoio de Cid ou sem Cid, ele já é pré-candidato a governo do Estado. Essa é a nossa primeira pergunta. E segundo, sendo Eunício candidato a governo do Estado e o governador lançando o candidato dele, o PT faz palanque com quem? Olha, isso é uma leitura minha. Eu acho que o PT, o Cid e o Ciro, pensamento meu, o Cid e o Ciro, quando foi sair do PSB, ele pediu para a presidente Dilma: presidente, eu vou sair do partido do Eduardo Campos, então vocês mandam os petistas votar comigo. Então eu não tenho nem dúvida que o partido do PT se coliga com o PROS. Mas o PT que tem voto é o PT da Louisiana, que vota em Eunício Oliveira para governo do Estado do Ceará. Bom, primeiro, Marcos, eu quero agradecer à imprensa que tem dado toda a cobertura a esses encontros regionais do partido e agradecer a militância do meu partido, o PMDB, que tem vindo espontaneamente para cada encontro desse. Nós, cada dia que nós chegamos a uma cidade, né, que fazemos um encontro regional, cresce, né, a nossa expectativa, cresce a nossa esperança em outro tipo de comportamento com a imprensa, com a sociedade, com o diálogo aberto, que é o estilo específico, Chico Vieira, do PMDB. Primeiro eu quero agradecer à imprensa pela falada, escrita e até televisionada aqui, pela presença de vocês e pelo acompanhamento de cada um que faz, que leva a informação, que leva essa discussão para os mais distantes sítios, lugares, para dizer que a mensagem do PMDB é a mensagem da esperança, né? A mensagem da esperança de termos, como eu digo sempre, um Ceará que seja um Ceará de todos os cearenses, né? Esse é o grande sonho de quem entra na política e deseja, assim como o vereador deseja a sua comunidade diferente, assim como, né, o deputado estadual luta pelas suas regiões, pelas suas comunidades, o deputado federal luta pelo Estado, por várias cidades do Estado. Da mesma forma, luta um senador da República para a questão do seu Estado. E um partido político que tem a história que tem o PMDB, que muitos de nós, companheiros, tivemos a coragem de ir para as ruas para enfrentar, como dizia Pai de Andrade, os canhões e as baionetas, para que a gente pudesse ter democracia livre, cada pessoa tivesse o direito de ir e vir. Esse é o PMDB. Então, eu fico muito feliz de chegar aqui em Russas e encontrar, né, uma multidão de repórteres, de fotógrafos,
uma multidão de pessoas que vieram de lugares tão distantes para dizer o seguinte: esse PMDB que teve o discernimento e a coragem de lutar contra a ditadura, esse PMDB tem coragem de fazer todos os enfrentamentos para que esse Ceará seja um Ceará de tudo. Então eu estou aberto às perguntas, eu só quero que vocês ordenem as perguntas para a gente não ficar ouvindo 5 pessoas ao mesmo tempo e não responder a nenhuma. Portanto, Matos, quem vai coordenar? É o Matos? É o Matos, você coordena. Então vamos lá, primeira pergunta. Quem vai coordenar? Você? Estou aqui para responder. Vamos lá. Arranca um copo d'água, pelo amor de Deus, Davi. Senador, rádio vai trapear. Me arranja um copo d'água para mim. Rádio vai trapear de Pedra Branca do Sertão Central. Vamos começar de cima para baixo, senador. Como é que está a situação aí da CPI da Petrobras? Como é que está o comportamento do PMDB? Bom, primeiro, a CPI da Petrobras. Todos vocês viram a posição do meu partido, PMDB. Vocês viram a posição do senador Eunício Oliveira. Eu sou aliado correto. Eu sou um aliado verdadeiro. E eu tive a condição de ir à presidente Dilma, avisar para a presidente Dilma que havia uma denúncia em relação à maior empresa do Brasil, uma das maiores do mundo, e que essa empresa não podia ficar exposta no limbo. E por esse motivo, eu assinei a CPI da Petrobras, eu encaminhei favoravelmente a CPI, não apenas a CPI da Petrobras, mas os que estão com medo, né, os que desviaram dinheiro público em outras posições, como estou respondendo a ele aí, como a Alstom de São Paulo, o metrô de São Paulo, a usina de Pernambuco, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tinha que fazer desenvolvimento de tecnologia, fez diversos desvirtuamentos da sua função, foi ampliada a CPI. Ora, se eu quero uma CPI da Petrobras, por que é que eu não quero uma CPI da Alstom se tem a mesma denúncia? Então o PMDB encaminhou terça-feira que vem agora, hoje é sábado, domingo, segunda, terça-feira à noite, pela TV Senado, pela internet, pela Rádio Senado, vocês vão ver o líder nacional do PMDB, que é um aliado correto. Eu não faço traição, eu não aceito traição, eu olho no olho e digo o que eu penso, mesmo que eu esteja errado e tenha que voltar em alguns posicionamentos. O PMDB vai encaminhar para que a CPI aconteça, porque há uma investigação, embora eu tenha uma preocupação. Em ano eleitoral, essa CPI pode servir para os dois lados. Pode servir para se fazer política ou fazer politicagem e não se fazer investigação. Eu tenho essa preocupação. Mas inclusive o PMDB vai indicar o presidente da CPI, porque cabe ao maior partido indicar o maior número e o presidente da CPI. Portanto, a CPI da Petrobras, infelizmente, vai ter que acontecer, infelizmente, para que a população saiba o que está acontecendo no Brasil, para a gente passar o Brasil ali. Senador, vai acontecer na terça-feira. Senador Oliveira Domingos, da Rádio do Beira-Mar de Salvador. Onde é que é? Ah, tá. Mas eu pedi para ficar mais perto para olhar para o senador de frente. Eu já estive em vários encontros do PMDB. Em Sobral, quem está aqui é chamado de doido. Por quê? Só vem para cá, tem que colar. Por quê? Até perto, senador. E eu te quem? Vamos ao filho. A eleição, a recém-fim da eleição de prefeito, eu perguntei ao Guimarães Verdinho se ele era doido, porque ele resolveu se meter contra o poderio que já manda em Sobral há muito tempo. Ele disse: por que eu sou doido? Porque eu vou ter coragem de desafiar o poder? Eu digo: se você tiver coragem, eu estou do seu lado. E nós estamos do mesmo lado e perdemos a eleição por 100 mil votos. Lá em São Paulo eles chamam de doido, porque o senhor resolveu fazer a mesma coisa que Guimarães fez na época da eleição de prefeito municipal.
resolveu desafiar o Ferreira Gomes. Vamos lá, vou terminar. Quando é que o doido Eunício vai chegar em Sobral? Rádio Pinambá de Sobral. Bom, eu quero deixar bem claro que esse não é um processo de desafio a quem quer que seja. Isso é um processo político, democrático, e eu disse com toda clareza que fazer vida pública não pode ser uma profissão. Fazer vida pública tem que ser uma devoção. E por entender desse jeito, ora, se eu sou de um partido que não teve medo de lutar contra a ditadura militar, eu era líder estudantil, e como líder estudantil eu amarrei muitas vezes uma camisa branca nesse punho. Eu tinha 16 anos de idade, filho de pais pobres, buscando a vida em Fortaleza e dividindo Belista e Rede. Era um quarto pequenininho de 4x3 e nós morávamos ali 8 estudantes. Belista e Rede, uma em cima da outra. Eu fui jogado no Rio Salgado com 6 anos, 7 anos de idade, não sabia nadar e atravessei o rio. Então quem faz política tem que estar preparado, inclusive para as injustiças. Eu estou preparado para qualquer tipo de questionamento que queira fazer. Não tem nada melhor do que ir para uma emissora de rádio como eu fui ontem. 76 questionamentos, eu respondi a todos 76. Quem faz vida pública, quem se dedica a ser homem público ou mulher, que depende, que vai para disputar mandato eletivo para representar a população, tem que ter essa consciência. Então eu quero lhe dizer com toda tranquilidade, não há desafio a quem quer que seja. O que existe nesse momento, e eu não sou louco, nem sou doido, eu sou equilibrado, sou moderado. Todo mundo viu que eu fui escolhido no ano passado como o senador mais atuante do Brasil, e ninguém me vê todo dia num pé de microfone, não. É atuando, é resolvendo as questões. Terça-feira o PMDB vai indicar o novo ministro do TCU. Não vai ser nenhum político, podia ser um companheiro meu do Ceará, um ex-vereador, um ex-prefeito, um ex-deputado. Nada contra os políticos, eu sou político assumido. Desde 98 que eu não faço outra coisa na vida a não ser político, mas por trás eu tenho um patrimônio registrado na Receita Federal que me dá essa condição. Então eu não sou louco. Eu sou louco, sabe para quê? Para ver esse estado do Ceará ser um estado de todos. Aqui nesse estado nós somos libertários. Eu dizia que a gente foi para a rua para combater a ditadura. Eu tinha 16 anos de idade e era filho de agricultor, de pais pobres. Então essa condição Deus me deu de entrar na política sem depender da política. Vão dizer que eu vou isso, que a segurança pública vai ser por isso, porque eu tenho uma empresa privada. Eu estou fora de empresa desde 98. Desde 98. Então eu dedico minha vida a tentar buscar solução para esse estado. Até para agradecer a Deus a forma como ele colocou. Então que eu sou louco mesmo é para ver esse Ceará, um Ceará de todos os filhos de pobres possam ter a mesma oportunidade que tem um filho de rico. Muito bem. Muito bem. Próximo, senador. Próximo. Dizer que fica com a rádio, né? Senador, Rádio Liberal AM da cidade de Morada Nova. Vamos lá. Se o senhor for candidato a governador do Ceará, eu não tenho uma dúvida. Se o senhor for candidato a governador do Ceará, eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor é eleito pelo povo do Ceará. Só uma pergunta é: o senhor vai ter coragem de enfrentar a bandidagem do Ceará que o governador Cid não teve, porque quem manda na segurança do estado é o governador? O Vale do Jaguaribe está entregue a pistolagem e o Ceará a bandidagem. A pergunta é essa. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro, né, que eu não sou daqueles que cospem no prato que comeu. Muito bem, senhor. Eu quero deixar bem claro, me perdoe aqui para poder, nós estamos gravando aqui, fazendo isso. Eu quero deixar bem claro uma coisa, é que a gente tem a consciência que em 2006 eu sou cabeça desse projeto. Eu sou cabeça desse projeto. Lá atrás, no início desse projeto, eu estava no início desse projeto e não vou, como eu disse, cuspir no prato que comeu. Agora, eu tenho divergências internas nessas questões das conduções das coisas. Eu não posso imaginar que essa aqui seja a sexta economia do Brasil e a gente seja a sétima capital mais violenta do mundo.
você vai ser o dono da verdade, você vai resolver todos os problemas. Não, eu quero me propor a dizer que se candidato do meu partido escolher, porque tem uma convenção e eu sou um democrata. Não é que eu não esteja à disposição, senão amanhã eu vou dizer, o Eunice disse que não é mais candidato. Eu estou vendo essas conversas. Eu só serei candidato pela vontade majoritária do meu partido. E só tem para me indicar. Mas quem vai escolher livre e soberanamente é aquele que é o soberano nas eleições. O homem, a mulher simples, que vai lá para as urnas. Eu entrei na eleição de 2010 numa condição de derrotado. Já tinha um senador que tinha feito um belíssimo trabalho como governador, que tinha feito um belíssimo trabalho como senador, que era o senador Tasso Gereissati. E o sentimento era de eleição para o senador Tasso Gereissati naquele momento. O outro candidato dizia que era um candidato do presidente Lula. Aí um dia eu estava em casa e disse, a partir de hoje eu não sou candidato de ninguém. Ninguém que manda, que eu estou dizendo, de nenhuma liderança. Eu sou o candidato, eu sou o senador de todos. E meu slogan, pode pegar em qualquer lugar, virou o senador de todos. Então essas eleições vai ser uma eleição diferente. Essa eleição vai ser uma eleição que as pessoas vão debater as questões. E o PMDB é isso, está aqui, desse primeiro encontro, fazendo o quê? Debatendo questões com vocês aqui, me questionando dos interesses do Estado, dos interesses da segurança pública. Nós não podemos ser, como eu disse, a sexta economia do país e a sétima capital mais violenta do mundo. Nova York era a capital mais violenta do mundo, cheia de guetos. As pessoas pensam que os Estados Unidos só tem rio. Mentira, cheio de guetos, de negros, discriminados. E era a capital do mundo, porque os Estados Unidos é o país, né, mais capitalista do mundo, o maior país do mundo, economicamente falando. Nova York era a sexta, a primeira capital mais violenta do mundo, e a capital dos Estados Unidos. Não, a capital é Washington, mas Nova York é a capital de fato. A direita é Washington. E ali, com tolerância zero, Nova York hoje é uma cidade tranquila, está fora desse jogo das 50 cidades mais violentas do mundo. Então, é possível. Eu não saí de casa, eu tinha 12 anos. Minha mãe chorava e meu pai olhava muito calmo e dizia, vá meu filho, quem tem vontade já tem a metade. E quando eu ultrapassei a primeira barreira, na casa do estudante, eu disse para mim mesmo, o impossível não existe. Acabei de descobrir. Então, não existe essa história de impossível, de você não querer, basta querer. Se você que é radialista quiser amanhã ser médico, amanhã você não vai ser, mas daqui a 10 anos, se você botar na cabeça que vai ser médico, você vai ser médico. Então basta as pessoas fazerem focado as coisas. Então, eu não sou daqueles que faz a crítica pela crítica, eu faço a coisa construtiva. Há um projeto de segurança pública no estado do Ceará que foi feito em 2006 e depois pode ser que a forma de fazer, não vou entrar no mérito, não foi a forma adequada para que a população tivesse segurança pública. Vou dizer mais, eu estou me estendendo, mas só para poder responder talvez outras perguntas que vierem, para dizer o seguinte, Israel é o país mais seco do mundo. Chove 10% do que chove no Nordeste brasileiro. Ele é o maior exportador de frutas. Por que a gente não tem que fazer convivência com a seca aqui? Basta vontade política. A transposição do São Francisco, se o governo quiser, em dezembro ela chega na cidade de Jati, acho que deve ter alguém de Jati aqui, eu primeiro retransmitido. Chega lá em Jati, já a transposição do São Francisco. Foram 150 anos. Sabe quem fez a transposição? Sabe quem estabeleceu a transposição? Luiz Inácio Lula da Silva. Você sabe quem era o relator do Orçamento de Integração Nacional? Ninguém mente mais, é só olhar lá. Eunice Oliveira, o deputado Eunice Oliveira à época. Então foram 150 anos de luta, nada para nós que é fácil. Então, respondendo objetivamente a pergunta, é possível sim mudar esse quadro infame que hoje gera para as pessoas angústia, né? Angústia e o aprisionamento que não é mais na ditadura, que nós vivemos na democracia, mas é o sentimento do medo que aprisiona as pessoas dentro de casa hoje. Você, Laura. Olá, Thaline. Bom dia, senador. Bom dia. Taline, da Rádio Estilos FM de Varjota. Taline. Bonito nome. Obrigada. Assim, além de comunicadora, eu também sou educadora. E pensando na educação, já que ninguém fez uma pergunta relacionada a isso, eu gostaria de saber do senhor quais são os seus planos em relação a uma melhor educação para o estado do Ceará e também a uma maior valorização profissional da educação. Bom, eu imagino o seguinte, eu não tenho, Taline, um projeto pronto e acabado. Porque
eu acho que isso não pode ser a vontade de um homem ou vontade de uma mulher. Isso tem que ser a vontade da sociedade. Eu, se chegar algum dia ao governo do estado do Ceará, eu vou fazer como item número 1 o diálogo. Eu fui presidente da Federação do Comércio de Brasília, quando Brasília não tinha Assembleia Legislativa. E ali eu fazia um diálogo com a CUT. Se você ligar para o presidente da CUT, que foi o cidadão mais destacado do movimento sindical brasileiro depois do Lula, do ponto de vista de entidades, era a CUT. Liga para o Chico Vigilante. E um dia eu cheguei lá numa discussão na BRT, tinha 17 mil vigilantes. E eu já não entra por trás, entra não. Eu não entro por trás. Ou você me dá a condição de eu entrar pela frente, no meio de 16 mil. Eles não são meus adversários, nem são meus inimigos. Eles não são meus inimigos. Eles são trabalhadores em busca de melhoria. É natural isso. E eu aqui do outro lado, na época como empresário, dizia o seguinte: eu vou defender o meu lado e vai defender o deles, democraticamente vamos buscar o entendimento. E o Chico Vigilante abriu um corredor polonês e eu passei no meio do corredor polonês de 16 mil pessoas que seriam inimigos. Nenhum era meu inimigo. Era naquele momento eles estavam na busca de melhoria para uma categoria diferenciada naquele momento. E lá dentro nós criamos a primeira escala de 12 por 36, que foi criada no Brasil, depois foi colocado nas polícias, foi por esse presidente da CUT, Chico Vigilante. Quando eu fui indicado pelo presidente Lula para ser ministro das Comunicações, a primeira coisa que procuraram foi Chico Vigilante. A primeira pessoa que a Veja procurou, porque queria fazer uma capa para dizer que um cearense, filho de pobre, de agricultor do interior do Ceará, não podia ser. Como é que ele ia ser ministro de Estado das Comunicações, quando está ali a maior rede de televisão do mundo, que é a Globo? Como? Aí foram fazer uma capa para derrubar o Eunice Oliveira. A primeira pessoa que eles procuraram foi o Chico Vigilante. E ele está vivo, lá em Brasília ainda. Acho que é deputado federal, se me falha a memória hoje. Não sei, ele é deputado. Foi deputado federal. E o Chico disse para a Veja: olha, se tem um cidadão do outro lado da janela, da porta, que precisa ser respeitado, chama-se Eunice Oliveira. Então, esse tipo de diálogo, de conversa, de pronto e acabado, é coisa de ditadura. É coisa de ditadura. Eu sou um democrata. Eu vou discutir com todos os entes. Eu cheguei em Iguatu para um encontro da Iguatu. Acho que era o quarto encontro. Tinha meia dúzia de meninos, um carrinho atravessado na rua, descendo logo 2 coronéis, 4 seguranças, veio uns 16 atrás. Ó, vamos tirar o carro. Para aí, assim não. Vou ouvir os meninos. E atrasei o encontro 45 minutos ouvindo aqueles garotos com um carrinho atravessado. Quando eles terminaram, disse: não vamos dar a palavra, não? Eles me deram a palavra e agora, parabéns a vocês. Eu já fiz isso. Já fui líder estudantil. Vocês estão aqui defendendo a universidade, a qualificação de professores, a melhoria do ensino. Meu Deus do céu, minha cabeça funciona assim com uma velocidade que você nem imagina. Quando eu estou falando para você respondendo, já estou imaginando o seguinte: está fazendo um programa mais médico. E cadê os médicos do Brasil para botar nas comunidades? Não tinha. Sabe por que não tinha? Porque ninguém dialogou com o Ministério da Educação para dizer o seguinte: tem que fazer uma universidade em Russas, uma faculdade em Russas de medicina, tem que fazer uma lá na Vajota, lá no sei lá em qualquer município do estado do Ceará, para formar os filhos dos pobres naquele local. Você imagina o que é lá da sua, você é de Vajota. Você imagina você médica em Vajota, filha de pais que nasceram em Vajota, de parentes que estão ali, de pessoas que você conhece no suprimento, se você fosse médica servindo a tua comunidade. Era bem diferente da gente trazer, não sou contra o programa, nem estou aqui criticando o programa, trazer gente da Espanha, trazer gente de Cuba, trazer gente da Venezuela, sei lá de onde, para ocupar um espaço que tinha que ser dos filhos dos pobres desse estado. É dessa forma que eu quero, né, continuar fazendo vida pública abertamente. E lá no Iguatu, esses meninos que quiser, quando eu terminei de falar, eles bateram o palmo, tiraram o carro do meio, e eu cheguei no encontro 45 minutos atrasado, pedi desculpa a todo mundo,
e não aconteceu absolutamente nada ao contrário. Então, eu só entendo o seguinte: conversa, diálogo. Hoje ninguém é mais dono de nada. Nada. O cartazinho que você levanta reclamando da qualidade da sua escola lá, ele tem validade hoje para quem tem juízo na vida pública. Senador Luiz Oliveira, a alegria que o senhor sempre fala ao abrir as suas coletivas, dizer de que recebo os amigos de todas as regiões do estado do Ceará, é a mesma que eu tenho em dizê-lo de que o senhor fala para a Rádio Central FM de Quixadá, ao vivo, e para a Rádio Pioneiro FM de Choro, seu amigo Otávio Dantas Filho. A pergunta seria: este é o primeiro encontro do PMDB depois do dia 5, quando o senhor esteve com o governador Ciro Gomes? Sim, é o primeiro. Estão doidos para botar? Não, isso não. Nós queremos aqui. Nós estamos aqui, na verdade, eu sei, eu também entendo. A gente está aqui, na verdade, é ansioso, na ânsia de ouvir do senhor, assim, em detalhes, como se deu aquele encontro. Se na verdade o senhor saiu de lá convicto de que eu sou candidato e agora é a vez do aliado, como o senhor costuma dizer. Fala pra gente com detalhes. Olha, eu não tenho. Olha, estou falando aqui ao vivo, falando com várias emissoras de rádio. E eu quero deixar bem claro, eu vou tentar agora ser objetivo. Vou dizer para vocês o seguinte: a conversa com o governador foi uma conversa de alguém que em 2006 abriu mão da candidatura ao governo. Estava saindo do Ministério, tinha feito o maior programa de inclusão digital da América Latina, né? E eu fui em 2006, abri mão de ser candidato ao governo, depois evoluí com a candidatura ao Senado e saí da candidatura ao Senado para a gente construir um novo modelo de política para o Estado do Ceará, né? Foi assim que aconteceu. Eu fiz um relatório ao governador, porque ninguém vai botar um dia um carimbo nessa testa que tem 40 anos de filiação a um único partido. Que nunca na minha história pessoal, política ou sindical, patronal, como acabei de contar a história do deputado Chico Vigilante como presidente da CUT, nunca tomou uma posição que não fosse claras. Então eu fui ao governador colocar a posição do meu partido. Governador, eu vim aqui dentro do processo legítimo de humildade de alguém que iniciou esse projeto lá atrás com você, mas que depois não teve a continuidade da discussão desse projeto com ele, que é o meu partido, o PMDB. Eu não falo eu nisso, eu falo o meu partido, o PMDB. O meu partido tomou uma decisão nos encontros, eu sinto isso, e a população do Estado do Ceará tem me dito isso, que o PMDB tem que ter uma candidatura própria. E eu vim aqui antes do prazo da desincompatibilização para dizer ao senhor, dentro do princípio de correção, de decência e transparência que eu me assinar, para o senhor tomar a posição que o senhor quiser no prazo de dia 5. Eu não tenho prazo, eu tenho mandato até 2019 dado pelo povo do Ceará, eu não tenho prazo. O prazo é a convenção do partido que termina dia 30 de junho. Eu vim aqui dizer para o senhor, para amanhã ninguém dizer que eu traí o senhor, enganei o senhor, dizendo que o PMDB estava avaliando, ia ver, para o senhor tomar a posição que o senhor achasse que devia tomar. A posição que o senhor tomar no dia 5, você vai tomar com o privilégio da informação de que o PMDB do Ceará deseja ter a candidatura própria ao governo. A presidente Dilma me ofereceu o ministério com porteira fechada. Banco do Maio, eu não ia falar isso não, eu falei isso porque já tinha sido tornado público pela imprensa brasileira e não foi eu, quem vazou não foi eu. Porteira fechada. Denox, meu Deus do céu, combate à seca é minha bandeira. Convivência com a seca é minha bandeira e eu acho que tem condição de fazer a convivência com a seca. Mas eu tenho instrumento. Meu Deus do céu, Banco do Nordeste, subordinado também, é minha luta a favor desses coitados, desses pequenos agricultores, desbravadores, né, desse Nordeste brasileiro, cada dia desbravando um pedaço de chão com a própria mão, cavando com as unhas para dar comida aos filhos, decentemente. Imagina eu abrir mão de tudo isso, quando é fácil, SUDN, que é um novo mecanismo de industrialização do Nordeste e do Ceará, para quê? Para colocar o meu nome à
disposição do meu partido para me indicar, se for o caso. A minha indicação não é minha, não é pessoal, não é de um chefe político, a minha indicação é do meu partido. Agora a escolha será livre e soberana do eleitor cearense. Então eu disse para o governador que o meu partido ia ter candidatura própria e queria o apoio dele, a reciprocidade de quem apoiou em 2006, apoiou em 2008, apoiou em 2010, apoiou em 2012 e em 2014 não pode ser candidato. O irmão não pode, a família ninguém pode, os primos, a mulher, os filhos, ninguém pode. Então era a vez dos aliados. E disse para ele, se isso não for possível, o senhor tem até o dia 30 de abril, que é o prazo que meu partido me deu, para dizer se apoia a candidatura do PMDB ou não. O senhor é livre para fazer escolha. Faça suas avaliações, não me dê a resposta hoje. Não me dê essa resposta hoje. O meu partido, estou dando prazo para o senhor. O meu partido tem até o dia 30 para fazer essa resposta. O senhor fique à vontade para isso. Se isso não for possível, eu não vou sair aí, desculpe o termo chulo aqui, falando mal, né? Falando mal, não sei o que. Não, o que está feito, está feito. Nós temos que mudar muitas coisas. Claro que temos. Claro que temos. Se você não está satisfeito com a educação, eu tenho que discutir com a comunidade educadora para que possa acontecer isso, com a mudança. Se a segurança pública está ruim, nós temos que discutir com as pessoas que contribuem para a segurança pública. Por que não, meu Deus? Quem se isola dentro de uma sala, olha, o poder é perverso. Quem se isola dentro de uma sala, eu digo muito o seguinte: o poder legislativo é tão mal falado, porque ele é transparente. Ninguém, eu sou senador, líder do PMDB, líder do bloco, comandante em chefe do partido lá em Brasília, mas eu saio no corredor, um repórter qualquer, um radialista me pega no braço, aí faz a pergunta, bota o microfone na minha boca. Já o poder central, o poder executivo, você tem que marcar uma audiência e muitas vezes não consegue nem dentro de um ano uma audiência. Então, eu quero deixar bem claro que o meu partido, o PMDB, vai indicar um nome para a disputa eleitoral. Já comuniquei os aliados todos, e ninguém vai me policiar de eu conversar com qualquer partido político. O PMDB é o partido democrático. PMDB é o partido democrático. Obrigado. Não sei que é o meu raciocínio. Só um minutinho, obrigado. Só para dizer o seguinte: é dessa forma que a gente tem que fazer política, entendeu? Não dá para fazer política com a minha vontade, tem que ser com a vontade das comunidades. Então, acho que eu respondi essa pergunta. Senador, bom dia. Evandro Lima, da Rádio Progresso, do blog Evandro Lima Repórter, que inclusive é feito pela minha filha Samia, tem apenas 10 anos. O Tasso Gereissati foi eleito em 86, e assumiu o governo do estado em 87. Fez uma mudança muito grande no estado do Ceará, inclusive colocando o Barão de Paulo como secretário de Segurança Pública naquela época, fazendo um grande trabalho, inclusive de combate à pistolagem. Duas perguntas, uma só. Há uma possibilidade, qual o percentual hoje do Tasso Gereissati sair com o senhor candidato ao Senado nessa próxima eleição? E se o senhor, a partir do 1º de janeiro, assumir o governo do estado também, o Barão de Paulo pode fazer parte da sua equipe como secretário de Segurança Pública? Olha, primeiro eu tenho que ser indicado pelo meu partido. Depois o povo do Ceará tem que fazer a escolha, né? Depois do Ceará, depois o povo do Ceará quer fazer uma escolha. É quem vai fazer essa escolha. Esse é o segundo ponto. Terceiro, é que as alianças políticas no estado do Ceará, elas eu tenho conversado com vários partidos políticos, né? Ainda não conversei política com o PSDB, mas meu partido não tem nenhum preconceito, nenhuma dificuldade de dialogar com todo mundo e com todos os partidos políticos. Eu não faço nada escondido. Semana o repórter perguntou: você falou com o Heitor Ferri? Convidou ele para ser senador? Não convidei para ele ser senador. Convidei para que a gente pudesse fazer um debate sobre chapa majoritária no estado do Ceará. Essa escolha não pode ser tirada do bolso do colete. Poste no Brasil, estou com 10 pesquisas qualitativas. A população brasileira do Rio Grande do Sul, né, ao Acre, está dizendo o seguinte: poste, irmão, nunca mais poste. Nós queremos saber quem é que vai fazer o sucesso e o desenvolvimento da nossa comunidade. Poste porque eu quero, poste porque eu quero impor. Você tem maioria no PMDB, você tem que dizer assim: eu sou candidato. Não, existe uma regra democrática. E se os meus companheiros quiserem botar outro nome? Não sei.
Ah, mas o nome hoje é o seu. Hoje eu sinto que é isso, mas eu tenho que provar primeiro. Eu tenho que passar pelo crivo democrático da urna secreta do meu partido. Então ninguém é comandante de nada. Então o resumo é o seguinte: eu não posso nem pensar, né, em secretariado. Primeiro eu tenho que pensar em ser indicado pelo meu partido, depois nós vamos construir as alianças com todos os partidos políticos. Meu partido, a nível nacional, me liberou para eu fazer acordo com quem for necessário, que queira dar uma contribuição a um modelo, né, um modelo de avanço para o Estado do Ceará. Então eu estou livre para essa questão de conversar com o governador Tasso Gereissati, para conversar com a prefeita Luziane. Eu fui ao Rio conversar com a prefeita Luziane, que é uma liderança importante, né, da política cearense, através dos partidos dos trabalhadores. Eu tive uma reunião de 2 horas com o Rui Falcão, que é o presidente nacional do PT. Procurei o PCdoB, conversei com o senador, com o presidente do PCdoB. Tenho conversado com os partidos pequenos, né, daqui do lado, o Ronaldo Martins, do PRB, né, que é presidente do PRB, já está definido, vai acompanhar a posição do PDB e outros partidos. Então, essa questão de aliança, o PDB vai procurar fazer a aliança mais ampla possível, porque isso não é a tarefa de um homem governar o Estado. Essa é uma tarefa que tem que ser dividida com a sociedade e debatida com ela. Não, essa senhora está na fila ali 1 hora. Dá o microfone para ela, depois de volta, por favor. Desculpa, Luiz. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Miguelina Moraes, comunicadora social da Rádio Comunitária São Pedro FM Cariaçu. Bom dia. Cariaçu. Obrigado por ter vindo tão longe. Senador, o senhor acabou de colocar que deu no último encontro com o Cid Gomes, né, que ficou até o dia 30 de abril para ele pensar. Então não se esgotaram ainda as negociações. Esse prazo não é do meu partido, não é dele, é dele. É dele. É do meu partido que me deu um prazo de até o dia 30 começar a fazer negociações avançadas, inclusive se não puder ceder a aliança, que a gente encaminhe uma outra posição. O PDB tem uma posição definida, é ter candidatura ao governo. Para ter candidatura ao governo, tem que fazer aliança com ele mais que Então minha pergunta é, a sua candidatura é um fato, né? Independente. A minha não, a do PMDB. PMDB, perdão. Mas fica agora. O PMDB vai escolher o nome. Fica agora outro ponto importantíssimo a ser discutido é a questão do senador, né? Quem seria o senador? Pode ser PT, pode ser PSDB, Tasso, mas para o senador Eunício Oliveira, qual é o mais viável? Essa é a nossa pergunta. O PMDB, como eu disse aqui, é um partido extremamente democrático. Ele não vai fazer nenhum tipo de diferenciação. O PMDB vai negociar com os demais partidos. O PMDB quer só uma posição. Nós vamos discutir. Só um pouquinho, só um pouquinho de silêncio para eu ouvir aqui, senão a gente não escuta. Vai começar a rolar para baixo. O PMDB tem uma posição muito clara em relação a isso. O PMDB quer a vaga de governador. Mas nessas eleições nós temos uma vaga de governador, uma vaga de senador, 2 vagas de suplente de senador e uma vaga de vice-governador. É por isso que eu estou conversando aqui, eu pego o raciocínio. De vice-governador. Tá certo? De vice-governador. Então nós temos 5 posições, né? 3 mais 2, 5 posições majoritárias. Eu vou discutir com os partidos políticos. Eu não sei ainda com quem nós estaremos aliados, né? Eu não sei com quem. Obviamente que o meu desejo é de juntar o Ceará, juntar as forças políticas. E eu ouvi do governador numa entrevista há poucos dias dizendo o seguinte: esse estado recebeu 13 bilhões de reais do governo federal, mas 6 bilhões dele passaram pelo Senado, foi aprovado pelo Senado. E eu não saio aqui contando vantagem. Ora, fui eu que aprovei, fiz isso, porque acho que é uma obrigação nossa. Então, essa aliança que vai acontecer, nós não sabemos qual será. A única coisa que eu tenho absoluta convicção hoje é que, pelo sentimento dos meus companheiros de partido, o PMDB vai indicar o nome, e eu fui o porta-voz para comunicar, inclusive a maior autoridade do Estado constituída, que é o governador, qual
o desejo do meu partido. E desejo, inclusive, que ele apoie. Nós apoiamos tantas vezes, por que não? Que ele apoie. Se isso não for possível, paciência. Vamos fazer uma campanha altiva, à altura das discussões dos interesses do Estado do Ceará em áreas prioritárias, como é desenvolvimento, segurança pública, educação, saúde, né, e convivência com a seca. Se a gente conseguir aliviar ou resolver grande parte desses 5 temas, eu vou sair, se Deus quiser, se eu chegar um dia ao governo do Estado, muito feliz. Eu sou o radialista Luiz Lopes, do Sistema Delma Aquino de Rádio, 5 emissoras transmite essa coletiva. Rádio Educadora de Linguagem do Norte, Caminhoneira FM de Tabuleiro, Rádio Gapuru Morada Nova, Nova Quadretama de Quadretama, FM Pesqueira no Castanhão Alvisante. Senador Eunício Oliveira, a questão segurança pública, saúde são as 2 áreas que o nosso povo mais sofre. Hoje é uma situação de calamidade a segurança pública no Vale e em todo o Ceará, não é diferente. Como se fazer combate à precariedade na saúde e na segurança pública? O Estado por si só tem recurso para a União investir? O senhor tem visto isso lá no Congresso, Senado e Câmara dos Deputados? Olha, o próprio governador respondeu essa sua pergunta ao dizer que o Estado do Ceará não pode se entregue a qualquer um. Que no momento em que ele queria sair do governo, por circunstâncias pessoais, não sei quais os motivos, ele deixou de sair. Ele dizia antes que o Ceará precisava ter uma bancada forte, de alguém que tivesse peso político para poder resolver as questões do Estado. E é verdade, o poder central é muito centralizador dos dinheiros que vêm para os Estados brasileiros. Então, se não for alguém que tenha trânsito no Senado e na República, se não for alguém que possa pegar o telefone e ligar para o Presidente da República com a intimidade, vamos dizer assim, intimidade de quem já conviveu, não quero dizer intimidade pessoal, é intimidade política de quem já conviveu. Seja ele, eu sou amigo pessoal do candidato, né, do pré-candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Foi meu colega líder, foi meu colega ministro. Entramos no mesmo dia e saímos no mesmo dia para defender o presidente Lula naquela confusão que teve lá no Congresso Nacional, que terminou nessa luta. Sou amigo pessoal dele. Se o Aécio, né, foi meu presidente da Câmara dos Deputados, eu sou o presidente, eu fui presidente da CCJ e sou líder da maioria. Quantas relatorias eu não segui para o Aécio Neves ser relator de projeto? Então, eu sou amigo da Dilma, foi minha colega ministra das comunicações e ela das minhas energias. Eu vejo gente dizendo, olha, o Lula vai para o Ceará, a Dilma vai para o Ceará para esmagar o PMDB. Duvido. Sabe por que eu digo duvido? Pelas relações construídas, né? Pela força que tem o meu partido. O PMDB é o maior partido do Brasil. O PMDB tem a maior bancada no Senado. A maior bancada no Senado Federal. Então tudo passa pelo PMDB. Se o PMDB não quiser a CPI terça-feira, não terá CPI. O PMDB vai indicar o novo ministro do TCU. Vou indicar um técnico que é assessor da liderança, chamado Bruno Dantas. Anota o nome dele. Vou indicar terça-feira ainda para ele ser ministro do TCU. Então, o PMDB tem tamanho, tem dimensão. E os seus líderes têm a condição de conversar nos interesses do Estado do Ceará. Então, nós não podemos entregar esse Estado, e nem as pessoas estão dizendo, não só aqui, para qualquer um. Para qualquer um que chega em Brasília e diz assim, eu quero falar com o presidente da República daqui a 5 anos. Eu quero falar com o presidente do Senado daqui a 3 anos. Eu quero falar com o ministro do Estado daqui a 6 meses. Mas agora eu quero falar com o ministro da Fazenda daqui a 2 anos. Eu estou renunciando a vida dos estados brasileiros. Estados e municípios brasileiros. E essa semana 10 governadores vieram para minha sala, inclusive o meu querido amigo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu digo, quarta-feira nós vamos votar nas 2 comissões. Fui a presidente Dilma, liguei para ela, a senhora tem um tempinho aqui, 5 minutos, vem aqui. Fui lá, presidente, nós vamos votar quarta-feira na questão das dívidas dos estados e municípios. O mercadante está dizendo que não pode, mas eu vou encaminhar favorável. E obviamente vai ser aprovado.
Ela disse, então vamos negociar o prazo. Tá bom, vamos negociar o prazo. Negociamos o prazo, quarta-feira eu aprovei a questão dos estados e municípios. Então, essa posição do PMDB é muito clara em relação ao que nós queremos, ao que o Estado do Ceará precisa e a essas questões de segurança pública, né, como vocês, todo mundo está angustiado com isso. Eu acho que é algo que alguém tem que, uma visão de profundidade em relação a essa questão. E eu vou buscar lá em Nova York. Se eu for um candidato, eu vou lá para Nova York buscar as pessoas que fizeram tolerância zero, respeitando direitos humanos. Mas eu digo o seguinte, um preso hoje custa R$3.000 ou R$3.500 para a população brasileira, que é quem paga com imposto. Não criaram uma penitenciária agrícola no Brasil nos últimos 10 anos. Para esse homem trabalhar lá e tirar o seu próprio sustento e o Estado não ter que pagar. Ele não ficar dentro de uma cela com 50, 60 pessoas imaginando como é que ele vai assaltar o próximo banco. Então, essas coisas todas tem que ser debatidas na sociedade para a gente construir realmente um Ceará de todos. Senador Armando Costa, do Bloco Sobral de Prima, lá da cidade de Sobral. É você que faz o Sobral de Prima? Abraçar. Inclusive, o senhor esteve na cidade de Sobral, com a presidenta Dilma, ao lado do governador recentemente, categoricamente disse que duvida se a presidenta Dilma vai falar, né? Isso aí vai esmagar uma coisa. Não. Bem. Agora, o senhor é um grande aliado, né? Porque o seu partido continua no governo Cid Gomes, né? Apesar eu não estou desculpando, tem gente falando aqui atrás, desculpa. Só um pouquinho, você deve ouvir a pergunta desse. O seu partido ainda continua no governo Cid Gomes, certo? Vai continuar até 30 de abril? Essa é a primeira pergunta. E outra pergunta, o Domingos Filho, ele foi preterido do processo, na avaliação da gente que conhece o governador Cid Gomes. Como é que fica, o senhor conhece o Domingos Filho de longas datas, como é que fica essa relação com o senhor, numa possível candidatura que o senhor disse que o PMDB vai escolher? Como é que fica essa relação? Tem até falando até no acordão Parambu, não sei se o senhor tem esse conhecimento, que o senhor esteve em Parambu com o Domingos Filho, com o Genesi. Sou amigo do Genesi, que é essa história. Mas a sua avaliação quanto ao posicionamento do Domingos Filho nessa campanha, e ele foi preterido do processo? Bom, primeiro, eu não conheço as questões internas do PROS. Né? Domingos Filho é um irmão, camarada da vida pessoal do senador Eunício Oliveira. Nós temos 20 anos de convivência política. Segundo, o Genesias foi o primeiro suplente indicado do PMDB, é o irmão do Genesias, indicado por mim. Então eu sempre fui muito bem votado naquela região dos Inhamuns e sempre tive uma relação muito próxima. Eu me hospedo na casa do domingo, quando estou em Itauá, me hospedo na casa do Genesias, há 15 dias atrás, lá no Buzeiro, que você conhece, na casa do Genesias. Então eu não misturo a política, eu tenho aniversário na política, eu não construo inimizade. Segunda coisa que eu quero deixar bem claro, que eu deixei de ser ministro. Eu deixei de ser ministro de Estado, falei aqui no começo da entrevista, eu deixei de ser ministro no começo da presidente Dilma, porque eu quero sentar na minha cadeira de senador, que o povo do Ceará me deu 73% dos votos válidos e eu não vou decepcionar ninguém. Eu já desisti em 2006 e paguei um preço muito caro. Paguei um preço muito caro em relação a essas questões. Então, eu quero deixar bem claro para você, Sobral de Prima, que essa história dos cargos não apetece o senador Eunício Oliveira. Se eu deixei de ser ministro de Estado, com todo o aparato que tem o Ministério da Integração, que depois do Ministério da Fazenda é o Ministério mais importante. A presidente Dilma pediu 10 dias para esvaziar todas essas questões, essas estatais, para me entregar livre, para eu nomear quem eu quisesse. Deus me deu a oportunidade de fazer política com condição econômica, financeira e social, para quem nasceu lá em Nova da Mangabeira, não depender de carguinho público. A participação do PMDB na administração do governador Cid Gomes é uma participação administrativa, não é uma participação política. Os cargos pertencem a quem governa, a quem foi eleito para isso. Quando o PMDB Nacional discutia aquele negócio do Ministério, o que eu disse? Todo mundo ouviu. Meu partido, o PMDB, se depender de mim, libera a presidente para escolher quem ela quiser. Então, em relação a essa questão, eu vi ontem uma matériazinha malvada. Ah, mas o Eunício está no governo. Eu não estou no governo.
O meu partido tem uma participação administrativa no governo. E eu não vou revelar todo o teor da minha conversa com o governador, até por uma questão de respeito a uma autoridade constituída, um companheiro com quem eu vivi e convivo até o dia de hoje. Ele foi para o jornal O Povo essa semana e disse: não, o PMDB não rompeu comigo, o PMDB não vai romper com ninguém, o PMDB não vai trair ninguém. Ninguém. Não é do meu estilo, enquanto eu for dizendo do PMDB, eu não encaminho nesse sentido. Agora, querer debater comigo questão de cargo, uma posição, outra, os cargos são do governador, tem uma disposição do governador para ele fazer mudança na hora que ele queira, tanto do PMDB como de qualquer um mais próximo dele que esteja lá. É o governador que comanda as posições e nomeações. Não sou eu que nomeio, não sou eu que limito no Estado. Portanto, eu quero deixar bem claro que o meu partido me deu um prazo. E eu, como eu digo, que não trago a palavra dada, nunca traí a palavra dada, até o dia 30 de abril, o meu partido espera serenamente pela reciprocidade do apoio do governador. Se isso não for possível, eu não vou brigar com o governador, não vou sair atirando, nem cuspindo no prato que eu disse, né, que eu vim servir na mesma mesa. O prato que eu me refiro não é o prato da divisão do poder, não. É o prato de um projeto político do Estado. Agora, que eu vou discutir segurança pública, eu vou. Que eu vou discutir saúde enquanto comunidade, vou. Que eu vou discutir uma escola melhor, como colocou aqui a nossa educadora, vou. Que eu vou discutir com a comunidade a questão da convivência com a seca, vou. Que eu vou abrir o governo para discutir a comunidade se eu chegar lá, vou. Então é bem diferente, né, de querer me levar a discutir posições, carguinhos. Eu já passei dessa idade, Deus me deu a oportunidade de não depender disso.